Olá, eu sou Olavo Medeiros do Projeto Melhor de Sampa, que dá dicas de lazer, gastronomia e cultura e também faz passeios pela cidade. E hoje eu estou aqui para fazer com vocês um tour virtual para um local que eu sei que muita gente conhece e adora e muita gente nunca entrou e adoraria conhecer. Eu estou falando do Teatro Municipal de São Paulo. Então, bora lá. Vou compartilhar com vocês aqui passeio virtual do teatro, e o que vocês vão ver a partir de agora é o tour virtual que tem lá no site do Teatro Municipal, mas o que eu vou fazer é comentar cada uma das imagens aqui em 360 graus. Estamos de frente para o teatro, que é de 1911, mas para a gente entender um pouco essa construção, vamos falar um pouco do contexto histórico. São Paulo, ali, por volta de 1820, 1830, muitas décadas antes do aparecimento do teatro, não era uma capital tão importante quanto, por exemplo, Manaus, que tinha o ciclo da borracha, quanto algumas capitais do Nordeste, que tinham o ciclo da cana-do-açúcar, quanto algumas cidades de Minas Gerais, que tinham o ciclo do ouro. Para vocês terem uma ideia, o Teatro de Recife, o Teatro Santa Isabel, ele é de 1850, 6 décadas antes do que o nosso Teatro Municipal. O Teatro Municipal de Manaus também é anterior ao nosso Teatro Municipal. Mas essa situação de São Paulo muda com a chegada do café. São Paulo foi responsável por mais de 50% de todo o café consumido no mundo. Com isso, a cidade enriquece muito e forma uma nova elite conhecida por barões do café, que começam a ir para a França, Itália, ter acesso a museus, casas de ópera, voltam e acham São Paulo muito atrasado. E começam a desejar que essa cidade também tenha ares europeus. No início, quando você queria fazer uma construção com essa identidade europeia, você contratava um arquiteto de fora. Mas aqui em São Paulo, em Campinas mais precisamente, surge Ramos de Azevedo, que estudou na Bélgica, aprendeu esse tipo de arquitetura, volta, cai na graça dos barões do café e começa a trabalhar para esses barões, para as famílias muito ricas, esses barões que também eram muitos dos políticos da época. Muito provavelmente vocês já ouviram falar que o Teatro Municipal é do Ramos de Azevedo. Essa é uma meia-verdade, ou uma verdade contada um pouquinho diferente, né? O teatro foi construído pelo escritório Ramos de Azevedo, mas no caso desse projeto, o Ramos escolheu dois italianos, Domiciano Rossi e Cláudio Rossi, porque apesar de a gente chamar de teatro, essa é uma casa de ópera. E uma casa de ópera precisa de uma acústica perfeita, porque os espetáculos que você tem ali são ópera, concerto e balé, que precisam de uma acústica muito, muito boa, principalmente para aquela época, onde você não usava microfones. Tem até uma história engraçada que dizem que queriam fazer um busto aqui para o Ramos de Azevedo, e ele falou, faz para os dois, faz para o Cláudio Rossi e Domiciano Rossi, foram eles que fizeram, foi para a minha empresa, mas foram eles que fizeram. No fim, fizeram o busto por Ramos de Azevedo, e a praça aqui do lado chama Praça Ramos de Azevedo. Muita gente ainda desconhece que os autores foram Domiciano Rossi e Cláudio Rossi, que têm o mesmo sobrenome, mas não eram parentes. Bom, o escritório Ramos de Azevedo recebia algumas críticas, dizendo que eles traziam muitas referências de coisas que já existiam na Europa. No caso do Teatro Municipal, não é diferente. Se você der um Google ali e procurar o Palácio Garnier na França, você vai ver que tem muitas semelhanças, se bem que muitas casas de ópera desse período pareciam com o Palácio Garnier. Principalmente se você olhar de cima, através do Google Earth, os dois teatros, você vai ver que é muito parecido. Bom, vou contar uma curiosidade aqui, de certa forma, engraçada. Vou voltar um pouquinho, né? Eu falei que o teatro é de 1911. A gente está vendo um carro aqui, sabe que em 1903, alguns anos antes da criação do teatro, houve a criação da primeira lei de trânsito em São Paulo, porque as pessoas reclamavam que tinha que ter uma lei, porque estava muito perigoso aquelas pessoas andando ali a cerca de 20 quilômetros por hora. São Paulo, em 1903, tinha 16 carros. Imagina se eles vissem hoje, né? Mas quando o teatro foi inaugurado, São Paulo já tinha cerca de 100 automóveis.
E aqui nessa rua que a gente está vendo, aconteceu o primeiro congestionamento da cidade, porque quase todos esses donos de automóveis eram pessoas muito ricas, foram convidadas para a inauguração e todo mundo queria descer na porta do teatro. Não só para ser mais cômodo, mas para que as pessoas os vissem chegando de automóvel, né? Aquele símbolo de status naquela época, quase como se hoje a pessoa chegasse de helicóptero numa festa. Então, muitos desses barões do café ou membros de famílias muito ricas acabaram pegando só o segundo ato. O Teatro Municipal, desde o início, é um prédio público. Mas será que todo mundo podia entrar? Será que era tão público assim? A gente vai ver que não era. Vamos entrar aqui na primeira sala, no saguão do teatro. As pessoas que entravam no teatro eram divididas em 3 ordens. Para começar, não era todo mundo que entrava por essas 3 portas principais aqui, não. Quem entrava por aqui eram os barões do café, os políticos, que formavam a primeira ordem, que tinha acesso ali à plateia e a um balcão que tem muito boa visibilidade. Se você fosse muito rico, fosse um profissional liberal, um dentista, um contador, um médico, que atendesse aí essa elite da primeira ordem, você ia para a segunda ordem, mas você entrava pela frente do teatro, mas por 2 entradas laterais. Uma delas hoje é que você acessa a bilheteria, a outra é que você acessa ali a área do restaurante, que agora pertence ao Bar dos Arcos. E aí elas acessavam a segunda ordem, que são balcões um pouco mais para cima, com uma boa visibilidade, mas não tão boa quanto as pessoas da primeira ordem. E aí tem gente que fala, então a terceira ordem era do povão. Não, não era. A terceira ordem, onde se tinha a menor visibilidade, as pessoas entravam pelas ruas laterais, não entravam nem pela frente, mas não eram exatamente o povo. Para você acessar a terceira ordem, você tinha que ser estudante universitário. E quem era estudante universitário? Em 1911, né? Ou dizem, os professores podiam entrar também, mas eram professores universitários. Quem poderia ser professor universitário em 1911? Aos italianos era permitido também, os italianos de passagem pela cidade, era permitido também o acesso à terceira ordem. Bom, essa era a configuração. Então, a gente pode olhar aqui que por essa escada entrava no início a primeira ordem. Muita coisa que veio importada, né? Essa escada veio toda de fora. Eu brinco, né? Não tinha plástico bolha. Imagina trazer tudo isso aqui da Europa, colocar no navio, chegar em Santos, colocar no trem, passar por Paranapiacaba, chegar em São Paulo para ser montado aqui. Imagina só, né? Que trabalho. Eu estava falando para vocês nessa coisa de ser um espaço público, de muita gente nunca ter entrado no teatro. Esse tour está sujeito à emoção, tá? Então, desculpa se eu me emocionar. Eu já trouxe várias pessoas para o teatro e muitas ficaram muito emocionadas, muitos choraram, como eu estou chorando aqui. Não só porque ele é lindo, mas porque elas nunca imaginaram entrar aqui. Elas falam para mim, eu pensei que eu nunca ia entrar aqui, eu sou uma pessoa simples, eu imaginei que eu não teria roupa para entrar aqui. Hoje em dia, o teatro tem visitas gratuitas, tem espetáculos gratuitos, tem espetáculos a R$5, mas muita gente ainda não sabe que pode entrar. Um dos motivos de eu ter criado o meu projeto foi esse, porque tem tanta coisa acessível na cidade que as pessoas não acessam porque existem barreiras invisíveis, né? E eu tenho muito prazer em dizer para as pessoas, é possível você entrar aqui, você pode entrar aqui gratuitamente. Agora a gente está numa época de pandemia, numa fase em que o teatro está fechado, mas vale a pena você olhar ali no site do teatro, tem visitas guiadas e gratuitas que trazem até mais conteúdo do que eu estou trazendo aqui para vocês. A gente vai acessar aqui uma outra parte, como se a gente tivesse subido a escada. Quando você sobe a escada, ou a metade dela, você chega nessa sala que tem essas 3 portas que dão acesso a camarotes muito especiais. Olha lá a entrada do teatro, estão vendo?
Esses camarotes são de uso do governador, do prefeito de São Paulo e do secretário da Cultura. Eles é que podem usar esses camarotes não podem ser vendidos. Se eles não forem utilizar, eles podem repassar para um terceiro. Caso tenha um espetáculo, essas pessoas não utilizem esse espaço e também não repassem para outras pessoas, o teatro pode usar esses espaços para a imprensa, por exemplo, para algum parceiro do teatro, aí nesse caso pode ser utilizado sim. Vamos para a sala de espetáculos, que eu sei que é um local que todo mundo adora, acho que é o lugar mais bonito do teatro, né? Sabe, quando tem a visita guiada, nem sempre você entra nessa sala. E eu vou explicar por quê. Dependendo de quem estiver se apresentando ali, se ainda é segredo, cenário, uma parte do espetáculo, você não pode entrar. Às vezes você pode entrar, mas você não pode fotografar, depende. 99% das vezes que eu fiz a visita com o meu grupo ou sozinho, eu entrei nessa sala, mas pode acontecer. Eu sempre torço quando eu levo o grupo, né, para que dê tudo certo, porque senão as pessoas ficam bem chateadas de visitar o teatro e não entrarem aqui, né? Então aqui a gente está na primeira ordem, olha que chique. O teatro passou por uma reforma, passou por restauro. Antigamente as cadeiras eram soltas, hoje elas são fixas, né? Eu vou começar falando para vocês desses órgãos laterais, estão vendo? Essa era uma área de camarotes, que depois foi transformada numa área de órgãos. Agora, vamos voltar aqui. Será que a pessoa tinha uma boa visibilidade daquele local? Não, né? Por que será que a pessoa pagava mais caro para sentar ali? Se ela não via tanto palco, ela via o público para ver e ser vista. É engraçado como as coisas às vezes passam de pai para filho. O mesmo comportamento que eu vejo numa boate muito chique em São Paulo, de uma pessoa ter um desejo de ter um camarote para mostrar que ela tem mais poder, mais status e para ela ser vista naquele local, foi uma coisa passada de pai para filho na elite paulistana. Isso já acontecia aqui. As pessoas pagavam mais para estarem naquele ponto para serem vistas, não tanto ver a arte e a cultura. Triste, né? Enfim, depois viram que não havia sentido aqueles camarotes ali e eles viraram órgãos que não são muito utilizados. Eles funcionam, mas são utilizados raramente. Aqui estamos vendo o palco, né? Desse local você tem uma vista completa de tudo, por isso aqui é um dos locais mais caros. Falando em mais caros, né? Muita gente imagina que assistir um espetáculo no teatro é algo muito caro. Esse é um dos motivos de muita gente não ter ido ao teatro até hoje. Mas, para dar uma ideia para vocês, as últimas óperas, que são óperas muito famosas, o ingresso mais caro aqui no que antes era a primeira ordem, né? Hoje tem outra nomenclatura. Não chega a custar R$200 a inteira. Isso quer dizer que a meia custa menos de R$100 no melhor ponto do teatro. Nessas óperas muito caras e muito famosas, você tem ingressos a R$20, às vezes a R$10 a meia, e muitas vezes tem espetáculos gratuitos, espetáculos a R$5. Então, se você nunca visitou o teatro, com medo que é um local muito caro, que você não tem roupa para ir, não é mais assim. Você pode ir com qualquer roupa hoje no Teatro Municipal, como se você fosse a um shopping center. Bom, o que mais? Uma coisa que chama bastante atenção é o teto, né? Aquele lustre ali pesa bastante. Gente, como é que será que limpa, né? Ele desce. Ele tem uns cabos, e aí quando precisa limpar ou trocar alguma lâmpada, trocar algum pedaço ali dos cristais, ele desce, as pessoas fazem a manutenção, fazem a limpeza e ele volta. Lá em cima também a gente tem uma pintura, que é uma representação do ciclo ideal de vida pelos gregos. Então tem ali desde a pessoa que tece a linha da vida, a pessoa que coloca a linha da sua vida
numa roda, até o ser humano sendo glorificado no final. A gente percebe que vai subindo, vai ficando mais simples a ornamentação dos balcões, tá vendo? Era uma maneira também de você mostrar quem era mais rico, quem tinha mais poder, e quem ficava lá em cima, e olha que no começo, né, muitas vezes eram os filhos de quem estava aqui embaixo, eles se referiam aos empoleirados, os muito ricos, conseguiam ter preconceito ainda com aquelas pessoas ricas lá de cima. Falavam, eles são os empoleirados, porque lá em cima, para você ver tudo, você tem que se debruçar um pouco, porque quanto mais para cima, mais para a lateral, você perde visão do palco e do espetáculo. Lindo, né? Espero que vocês tenham gostado até aqui, mas a gente tem mais coisa para conhecer no teatro. Essa aqui é a sala branca, que normalmente fica fechada, mas a gente consegue enxergar ela ali pelos vidros da porta. Esses móveis super bonitos, se eu não me engano, foram doados para o Jânio Quadros, foi um presente para um político chamado Jânio Quadros, e que ele cedeu aqui para o Teatro Municipal. São móveis muito delicados, então eles sempre pedem para as pessoas não tocarem, porque são pedacinhos de madeira encaixados um a um, e o local onde eles foram feitos foi uma cidade que foi bombardeada, ela não existe mais, então precisa de muito cuidado com esses móveis. Olha aqui um local que eu nunca entrei, porque ele não é mostrado na visita guiada, que é a área da cúpula do teatro. Olha só, aqui nessa parte tem ensaios. Eu fazendo os tours virtuais, né? Tem uma parte legal que é poder acessar locais que eu nunca acessei no tour presencial. Esse é um deles. Esse aqui é o Salão Nobre, inspirado no Palácio de Versalhes, que é lindo, 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 lindo. Esse tapete aqui, vocês acham que é da época? Ele não é. O teatro é um imóvel tombado. Quando você tem um bem com um tipo de tombamento, como aqui o do teatro, que muitas coisas estão tombadas, se você precisa colocar algo novo, ele não pode causar o que a gente chama de falso histórico. A gente tem que bater o olho e saber que aquilo não era original, para a gente não imaginar que isso era da época. Esse piso é um piso que ficou muito debilitado, porque tinham festas aqui. Já chegou a ter baile de carnaval, casamento, e cada vez que tinha festa, eles iam lixando um pouquinho mais para voltar o brilho, lixando, 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 e ele está bem deteriorado. Então, esse tapete está aqui para que ele seja protegido. Tem alguns educadores do teatro, quando a gente entra na sala, eles falam, evitem pisar na madeira. Alguns esquecem de falar. Mas eu fico sempre nervoso, apreensivo, porque as pessoas vão tirar selfie e elas escolhem justamente a parte da madeira para elas ficarem em cima. Então, se você for aqui, preserve o teatro, fique no tapete, que é um tapete também muito importante. Quem criou esse tapete foram dois designers conhecidos como os irmãos Campana, e eles chamaram esse tapete de sushi, por conta dessas voltinhas que ele tem, uma referência ali. É linda essa sala, ela tem algumas pinturas no teto. Dos lados, tem ali musas, as musas da dança e as musas da música. É desse nome, musas, que vem a palavra museu. No centro, a gente tem uma representação do teatro, do início do teatro ali na Grécia Antiga, quando ele era apresentado nas ruas. E tem uma coisa interessante aqui que eu aprendi sobre essa época. Nessa imagem, parece que ali na cena tem uma moça de vestido amarelo ou dourado, né? Uma curiosidade que eu tenho para contar para vocês é que nessa época, no início do teatro, mulheres não podiam atuar. Então, quem fazia o papel de mulher era um homem. Shakespeare foi a pessoa que inventou o termo drag queen, que era referente a homens que se vestiam de mulher.
Muitos desses homens que se vestiam de mulher nessas companhias de teatro eram chamados ou eram pessoas consideradas castrates, porque eles eram castrados para ficar com trejeitos femininos e a voz mais fina. É uma coisa muito chocante, né, a gente saber que existia isso. Mas para muitas famílias era uma honra ter um castrate na família, porque era muito difícil você ascender de classe social. E um castrate era visto como alguém de uma classe social um pouco acima. Então, muitas famílias aceitavam que fosse feito isso com os filhos. Que coisa, né? Essa sala realmente é linda, linda, linda. Sempre que você faz a visita ao teatro, os educadores falam o seguinte: olha, vão ter momentos onde a gente vai explicar as coisas e momentos para você tirar foto. Cada uma das salas tem tempo para você tirar foto. Então, eu aconselho, se você for fazer a visita monitorada, presta atenção no que eles estão falando, porque é muito interessante. E depois você tira as fotos, vai ter tempo e dá tempo de fotografar tudo, que é lindo. Mostrar aqui para vocês uma outra sala, que é o bar do foyer. Quando tem espetáculos, funciona como um bar. Tem um balcão ali, né? E aqui a gente tem o fim da escada e a entrada daquele salão nobre ali, onde está o tapete que eu comentei. Não é sempre que a gente vai na varanda, tá? Em algumas visitas eu dei sorte da varanda estar aberta e foi bem legal. Aqui, a área que já foi um bar, né? Depois, atualmente era aqui o restaurante Santinho, que também é um restaurante que tinha no Instituto Tomiotaki, no Museu da Casa Brasileira, mas agora na pandemia o Santinho deixou de existir aqui nesse espaço. Hoje esse espaço continua igual, com uma iluminação muito legal, e ele virou a sala de espera do Bar dos Arcos, que funciona no subterrâneo. E tá lindo a noite aqui. Essa imagem é da época que ainda era o Santinho. Lindo. Nesse espaço, o espelho, que não dá muito para a gente ver aqui, também é dos irmãos Campana, e algumas mesas altas, que tem um trabalho mais geométrico, assim, de ferro, são também dos irmãos Campana. Lindo, né? Vamos conhecer, então, o Bar dos Arcos. E eu tenho mais curiosidades sobre esse espaço. Esse espaço, na verdade, até a metade aqui dele era de terra no início. Ele não foi construído para ser uma sala, nada disso. Ele foi construído para ser a fundação do teatro. O que segura o teatro são essas estruturas, esses arcos. E uma curiosidade, na época que o teatro foi feito, não existia cimento. Então, o que cola esses tijolos aí e as pedras é uma mistura feita com óleo de baleia, era o que era utilizado naquela época. Se a gente pensar hoje, nada é ecológico, né? Matar baleias para utilizar o óleo, mas era assim que era feito naquela época. Numa das reformas do teatro, decidiram cavar um pouco mais aqui para transformar esse espaço, que por muitas vezes foi usado como uma sala de ensaios. É lindo aqui embaixo, mesmo não sendo pensado para ser visitado um dia, é lindo também olhar o teatro por aqui. E já faz algum tempo que a gente tem o Bar dos Arcos, que pertence a um empresário, que é o Facundo Guerra, que é lindo, demorou muito para ser inaugurada, porque é um espaço tombado, então o Facundo teve que quebrar a cabeça ali, como colocar mesas, como colocar equipamento de bar, de cozinha, sem alterar esse espaço aqui dentro das regras de tombamento, né? E é um dos locais mais surpreendentes para você visitar em São Paulo. Você não paga para entrar, você paga só o que você consumir. Então, de verdade, também é um local acessível, apesar dos drinks custarem ali entre 40, 50, 60 reais um drink. Mas você pode tomar uma água, uma cerveja, se você não quiser gastar muito, não puder gastar muito. Então, eu quero dizer com isso que nada impede que você visite aqui o Bar dos Arcos, que é um lugar muito, muito legal. E é com ele que eu vou terminar aqui nosso tour virtual.
Espero que vocês tenham gostado. Esse tour que vocês viram é um pedaço de um tour que eu faço lá na minha página, que é o melhordesampa.com. Faz parte de um tour virtual, que é o tour de prédios modernistas aqui do Centro Novo, mas que eu não mostro só prédios modernistas, eu mostro também o Teatro Municipal. Fora da época de pandemia, a gente tem alguns passeios pelo centro de São Paulo, onde a visita ao teatro muitas vezes está incluída. Então, espero que vocês tenham gostado muito de visitar o Teatro Municipal comigo. Eu vou colocar na descrição do vídeo o link para esse tour virtual, que você pode fazer com calma, olhar todos os detalhes ali da sua casa ou repassar para um amigo. O link é um link só das imagens, né? Mas você pode também compartilhar esse vídeo com pessoas que você gosta, que você sabe que são fãs do teatro, que gostam do teatro, que sempre quiseram conhecer e nunca entraram, porque achava que aqui pobre não entra, né? Muita gente pensava assim, ou que não tinha roupa para entrar. Todo mundo pode entrar no teatro hoje em dia, né? Então, muito obrigado por me ouvirem. Se você gostou desse filme, ativa o sininho, compartilha para que mais pessoas conheçam esse tesouro, com essa emoção que eu costumo contar. E se cuidem, cuidem dos outros. Até o próximo vídeo. Valeu!